Parece que, de uma hora para outra, todo mundo em Hollywood só fala disso. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no debate sobre o Ozempic. Sabe, aquele medicamento para perda de peso que está dividindo opiniões e literalmente transformando corpos na indústria do entretenimento? Ok, para a gente entender todo esse alvoroço, primeiro a gente precisa falar da ciência por trás disso. A semaglutida. Pensa assim: é como se fosse um medicamento que conversa com o seu cérebro e diz para ele: ei, já tá bom, pode parar de comer. É basicamente isso. Ele atua nos hormônios e diminui o apetite. E, claro, quase que imediatamente a comunidade médica acendeu o alerta. Como essa citação deixa bem claro, a preocupação não é com quem quer perder uns quilinhos. A questão é muito mais séria. É sobre vida ou morte para quem sofre de obesidade. E aí fica a pergunta: quem realmente deveria usar esses remédios? Então, para a gente desvendar esse fenômeno, vamos fazer o seguinte. Primeiro, entender essa revolução do peso em Hollywood. Depois, ouvir quem acredita no remédio. Daí a gente parte para as críticas, entende a relação complicada que muita gente tem com ele e, no final, a gente discute o futuro da magreza. Vamos começar do começo, então. Como é que um medicamento para diabetes virou o segredo de beleza mais comentado e também o mais polêmico de Hollywood? Pois é, como a Ashley Tisdale bem observou, o que antes era um segredinho de bastidor, aquele sussurro sobre a injeção, hoje é discutido abertamente em jantares, podcasts e em todo lugar. O tabu simplesmente foi para o espaço. Bom, com tanta gente falando, vamos dar uma olhada agora no lado de quem defende o uso, de quem vê esses medicamentos como uma fonte de alívio, de redenção e, finalmente, de controle sobre o próprio corpo. Pega o caso da Oprah Winfrey. A luta dela com o peso foi pública por décadas, né? Para ela, ter uma prescrição médica aprovada não é só uma ajuda, ela descreve como um presente, uma redenção. É algo muito poderoso depois de uma vida inteira de batalha. O ator Eric Stone Street, ele vai ainda mais longe, ele chama de divisor de águas. Para ele, não é só sobre perder peso, mas sobre uma mudança total no estilo de vida, na relação com a comida, com o exercício, com tudo. E aqui tem um ponto que muita gente comenta, que é o tal do ruído da comida que desaparece. Sabe aquela briga mental constante sobre o que comer? Usuários como Harvey Fierstein dizem que isso simplesmente some. Ele fala que se sente uma pessoa normal. Até mesmo quem era mais cético, como o comediante Jim Gaffigan, acabou se rendendo. Ele fala que é uma vida muito melhor. Esse sentimento de alívio, quase de liberdade, é algo que a gente ouve de quase todo mundo que defende o medicamento. Mas, com tantos elogios, a pergunta que não quer calar é: qual é o preço a se pagar por essa revolução? Porque, como a gente vai ver, essa história está bem longe de ser um conto de fadas. E é aqui que a gente chega no centro do conflito. As preocupações que são bem sérias, levantadas por outras figuras públicas e por especialistas da área da saúde. Olha só, aqui está o resumo da ópera. É um verdadeiro cabo de guerra. De um lado, a promessa de calar o ruído da comida, de melhorar a saúde. Do outro, o perigo de efeitos colaterais bem chatos, a falta do remédio para quem tem diabetes e, claro, a pressão para ter um corpo perfeito. A atriz Kate Winslet, por exemplo, não mediu palavras. Ela descreveu a situação como aterrorizante. Ela fala que é um verdadeiro caos, questionando essa busca pela magreza a qualquer custo, sem pensar na saúde. E aqui o dilema ético fica muito claro. O ator Anthony Anderson precisa do remédio para o diabetes tipo 2 dele. E ele aponta um problema gravíssimo. A procura por motivos estéticos está deixando quem realmente precisa do medicamento para viver sem acesso a ele. A Jamila Jamil, ela olha para o quadro geral, para a cultura. Ela alerta que essa tendência é um sintoma de algo bem maior. Uma gordofobia que, segundo ela, está sufocando a nossa geração, nos empurrando para essa busca incessante pela magreza. Mas olha, além de quem ama e de quem odeia, a realidade para muita gente é bem mais complicada. Não é tão preto no branco assim. Pensa na jornada do Tracy Morgan. Lá em 2023, ele estava até fazendo piada, dizendo que o remédio cortou o apetite dele pela metade, que agora ele só comia meio saco de Doritos. Parecia um baita sucesso, né? Acontece que, menos de um ano depois, a história mudou completamente. Ele mesmo disse que aprendeu a comer mais que o Ozempic. Isso mostra que o remédio não é uma pílula mágica e que o comportamento ainda fala muito alto. A história da influenciadora Remy Bader é o outro baita alerta. Ela contou que, quando parou de tomar, a compulsão alimentar dela voltou com tudo, mais forte do que antes. Resultado?
ela ganhou o dobro do peso que tinha perdido. E ainda tem os casos como o da Candy Burrers, para quem o medicamento simplesmente não funcionou. E aí vem a frustração, a depressão, porque a pessoa vê funcionando para todo mundo, menos para ela. É bem complicado. Ok. Depois de ouvir todos esses lados da moeda, fica a pergunta: o que tudo isso significa afinal? Qual é o futuro da magreza agora que a gente tem essas soluções farmacêuticas na mesa? No fim do dia, o debate fica nessa balança delicada. De um lado, um avanço da medicina, que pode ser um presente. Do outro, uma pressão cultural, que pode ser um fardo. É uma tecnologia que não muda só os corpos. Ela nos obriga a questionar tudo o que a gente pensava sobre saúde, beleza e até força de vontade. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão, que vai muito além de Hollywood. Será que o que hoje é só uma tendência entre celebridades pode se tornar a norma para todo mundo amanhã? A resposta para essa pergunta, bom, ela está sendo escrita agora mesmo.